Vamos suavizar nosso corpo, relaxar os ombros, pescoço, a cabeça, fechar os olhos e vamos ouvir agora a Bíblia Sagrada. Deixemos a água preparada. Os fariseus pedem um sinal do céu. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, tentando pedir um sinal dos céus. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. Deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. O fermento dos fariseus e de Herodes. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães. No barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-o Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais? E quando partiu 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? A cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida, lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Assim sabemos que Jesus é um verdadeiro milagre, que Ele nos auxilia e nos protege para sempre. Tenhamos uma fé grandiosa em Jesus, em nosso coração, em nossa mente, em todo o nosso ser. Agora vamos pedir aos mentores do espaço que coloquem em nossa água o bálsamo necessário, transformando-a num remédio. Que assim seja. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar os ombros, pescoço, a cabeça, fechar os olhos e vamos ouvir agora a Bíblia Sagrada. Deixemos a água preparada. Os fariseus pedem um sinal do céu. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, tentando pedir um sinal dos céus. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. Deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado.
fermento dos fariseus e de Herodes. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães. No barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-o Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais? E quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? A cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida, lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Assim, sabemos que Jesus é um verdadeiro milagre, que Ele nos auxilia e nos protege para sempre. Tenhamos uma fé grandiosa em Jesus, em nosso coração, em nossa mente, em todo o nosso ser. Agora, vamos pedir aos mentores do espaço que coloquem em nossa água o bálsamo necessário, transformando-a num remédio. Que assim seja. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar os ombros, o pescoço, a cabeça, fechar os olhos e vamos ouvir agora a Bíblia Sagrada. Deixemos a água preparada. Os fariseus pedem um sinal do céu. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, tentando pedir um sinal dos céus. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. Deixando-os, tornou a embarcar, foi para o outro lado, fermento dos fariseus e de Herodes. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães. No barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-o Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais? E quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes?
Responderam eles: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? A cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaide, lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Assim sabemos que Jesus é um verdadeiro milagre, que Ele nos auxilia e nos protege para sempre. Tenhamos uma fé grandiosa em Jesus, em nosso coração, em nossa mente, em todo o nosso ser. Agora vamos pedir aos mentores do espaço que coloquem em nossa água o bálsamo necessário, transformando-a num remédio. Que assim seja. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar os ombros, o pescoço, a cabeça, fechar os olhos e vamos ouvir agora a Bíblia Sagrada. Deixemos a água preparada. Os fariseus pedem um sinal do céu. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, tentando pedir um sinal dos céus. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. Deixando-os, tornou a embarcar, foi para o outro lado. O fermento dos fariseus e o de Herodes. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães. No barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-o Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais? E quando partiu 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? A cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaide, lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente,
ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Assim sabemos que Jesus é um verdadeiro milagre, que Ele nos auxilia e nos protege para sempre. Tenhamos uma fé grandiosa em Jesus, em nosso coração, em nossa mente, em todo o nosso ser. Agora vamos pedir aos mentores do espaço que coloquem em nossa água o bálsamo necessário, transformando-a num remédio. Que assim seja. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar os ombros, o pescoço, a cabeça, fechar os olhos e vamos ouvir agora a Bíblia Sagrada. Deixemos a água preparada. Os fariseus pedem um sinal do céu. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, tentando pedir um sinal dos céus. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. Deixando-os, tornou a embarcar, foi para o outro lado. O fermento dos fariseus e o de Herodes. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães. No barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-o Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais? E quando partiu 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? A cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida, lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Assim sabemos que Jesus é um verdadeiro milagre, que Ele nos auxilia e nos protege para sempre. Tenhamos uma fé grandiosa em Jesus, em nosso coração, em nossa mente, em todo o nosso ser. Agora vamos pedir aos mentores do espaço que coloquem em nossa água o bálsamo necessário, transformando-a num remédio. Que assim seja. Amém.
Vamos suavizar nosso corpo, relaxar os ombros, pescoço, a cabeça, fechar os olhos e vamos ouvir agora a Bíblia Sagrada. Deixemos a água preparada. Os fariseus pedem um sinal do céu. E saindo os fariseus puseram-se a discutir com ele, tentando pedir um sinal dos céus. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. Deixando-os, tornou a embarcar, foi para o outro lado. O fermento dos fariseus e o de Herodes. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães. No barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-o Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais? E quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? A cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaide, lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Assim sabemos que Jesus é um verdadeiro milagre, que Ele nos auxilia e nos protege para sempre. Tenhamos uma fé grandiosa em Jesus, em nosso coração, em nossa mente, em todo o nosso ser. Agora vamos pedir aos mentores do espaço que coloquem em nossa água o bálsamo necessário, transformando-a num remédio. Que assim seja. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar os ombros, pescoço, a cabeça, fechar os olhos e vamos ouvir agora a Bíblia Sagrada. Deixemos a água preparada. Os fariseus pedem um sinal do céu. E saindo os fariseus puseram-se a discutir com ele, tentando pedir um sinal dos céus. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. Deixando-os, tornou a embarcar, foi para o outro lado. O
fermento dos fariseus e de Herodes. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães. No barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-o Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais? E quando partiu 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? A cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida, lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Assim, sabemos que Jesus é um verdadeiro milagre, que Ele nos auxilia e nos protege para sempre. Tenhamos uma fé grandiosa em Jesus, em nosso coração, em nossa mente, em todo o nosso ser. Agora, vamos pedir aos mentores do espaço que coloquem em nossa água o bálsamo necessário, transformando-a num remédio. Que assim seja. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar os ombros, o pescoço, a cabeça, fechar os olhos e vamos ouvir agora a Bíblia Sagrada. Deixemos a água preparada. Os fariseus pedem um sinal do céu. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, tentando pedir um sinal dos céus. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. Deixando-os, tornou a embarcar, foi para o outro lado. Fermento dos fariseus e de Herodes. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães. No barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-o Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais? E quando partiu 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes?
Respondeu